Durante a criação do Estreito, um dos conceitos mais importantes que surgiu de forma completamente inesperada. Ele não estava planejado e eu não sentei para inventar uma teoria nova. Na verdade, eu apenas comecei a observar o meu próprio comportamento. E foi aí que nasceu o que eu chamei de eu do futuro. O nome é simples, mas a ideia transformou a forma como eu tomo decisões. Quando eu falo do eu do futuro, eu não estou falando de fingir ser outra pessoa, não estou falando em criar um personagem falso para impressionar os outros, as outras pessoas. Eu estou falando em revelar a pessoa que sempre existiu, a versão que pensa melhor, a versão que age melhor, que toma decisões melhores, que vive de acordo com os valores que escolheu. Muito tempo depois, eu descobri que existe um conceito parecido de Napoleão Hill, chamado outro eu, mas a verdade é que eu não conhecia essa ideia quando eu comecei a desenvolver o Estreito. Eu apenas cheguei por experiência própria a uma conclusão semelhante. No Estreito, porém, o conceito ganha uma dimensão um pouco diferente, porque ele não depende apenas de imaginar quem tu gostaria de ser. Ele depende de algo muito mais profundo. Os teus pensamentos, os teus sentimentos, são eles que determinam as tuas ações. E as tuas ações que constroem a tua identidade. Não adianta criar um eu do futuro extraordinário se todos os dias os teus pensamentos alimentam medo, culpa, dúvida, procrastinação, porque nesse caso quem continua tomando as decisões é o teu eu do presente. O Estreito propõe uma mudança um pouco diferente. Antes de mudar a tua realidade, tu muda aquilo que acontece dentro de ti. Tu aprende a direcionar os teus pensamentos, tu fortalece os teus sentimentos, então começa a agir como uma pessoa que tu decidiu te tornar. Não porque isso está fingindo, mas porque está revelando aos poucos a pessoa que tu sempre teve potencial de ser. Uma pergunta: quem tu decidiu te tornar? A maioria das pessoas nunca responde essa pergunta. Elas apenas acordam, trabalham, resolvem problemas, vivem o dia a dia no modo automático e deixam a vida decidir por elas. Mas existe um caminho diferente. E antes de mudar os teus resultados, tu precisa mudar a tua identidade. Porque ninguém constrói uma vida extraordinária pensando como a pessoa que sempre foi. E eu quero te propor um exercício simples. Pega uma folha e um papel. Tem que ser uma folha, escreve, não pode ser o celular. E constrói o teu eu do futuro. Uma versão que já vive a vida que tu deseja viver. Como que essa pessoa se veste, como que ela organiza o dia, com quem que ela fala, quais os livros que ela lê, como que ela cuida da saúde, como que administra o dinheiro, como que ela trata a família, o que ela trabalha, como que ela reage quando as coisas não dão certo, onde ela mora, né, quais as conquistas dela, e escreve tudo. Quanto mais detalhes, melhor, porque tu não está escrevendo o teu sonho, tu está criando uma direção, e a partir desse momento, esse personagem deixa de ser apenas um personagem, ele se torna uma referência, uma bússola, uma versão de ti que já sabe exatamente qual é o próximo passo. E é aqui que a maioria das pessoas erra. Elas acreditam que primeiro tu precisa conquistar os resultados para mudar. Mas na verdade acontece o contrário. Primeiro tu muda a forma de pensar, depois tu muda a forma de agir e só então os resultados começam a aparecer. O teu eu do futuro não nasce no dia em que tu conquista tudo. Ele nasce no momento em que tu decide viver como essa pessoa viveria. E essa decisão pode acontecer hoje, agora. Agora vem a pergunta mais importante de todas. Como transformar essa ideia em realidade? Porque criar o eu do futuro é fácil, difícil é fazer com que ele deixe de existir apenas no papel. E é aqui que tudo muda. Todos os dias, antes de qualquer decisão, faz uma pequena pergunta, uma pergunta simples. Essa ação pertence ao meu eu do futuro? Se a resposta for sim, continua. Se a resposta for não, tu ajusta. Simples assim. Essa coerência repetida todos os dias que constrói a nova identidade. O teu eu do futuro não nasce quando tu conquista os resultados. Ele nasce quando tu começa a tomar decisões como essa pessoa do futuro tomaria. Existe outra mudança importante. Quando tu muda a direção da vida, a vida começa a responder. Tu passa a enxergar oportunidades que antes ignorava. Uma conversa, um convite, uma ideia, um livro, uma parceria, uma porta que sempre esteve ali, mas tu nunca percebeu. Nada disso aparece porque o universo resolveu te ajudar. Aparece porque a tua atenção mudou. E quando a tua atenção muda, as tuas decisões também mudam. As tuas ações mudam e os teus resultados também. O teu eu do futuro não está esperando por ti no final da caminhada. Ele é construído em cada escolha que tu faz hoje. Existe uma coisa que poucas pessoas percebem. Ninguém age de forma consistente contra a própria identidade. Se tu acredita que tu é uma pessoa desorganizada, tu vai continuar deixando as coisas para depois.
Se tu acredita que tu nunca consegue guardar dinheiro, por exemplo, vai encontrar um jeito de gastar. Se tu acredita que tu não nasceu para empreender, vai desistir na primeira dificuldade. O problema não é a falta de disciplina. O problema é que tu está tentando agir como uma pessoa que ainda não acredita ser. Toda decisão reforça uma identidade. Quando tu acorda cedo, tu não está apenas acordando cedo. Tu está dizendo para o teu cérebro, esse é o tipo de pessoa que eu sou. Quando tu treina, quando tu estuda, quando tu cumpre uma promessa, quando tu termina um projeto que tu começou, cada pequena ação é um voto para a pessoa que tu está te tornando. E é por isso que no Estreito nós não começamos com os resultados, começamos pelos pensamentos. Os pensamentos geram sentimentos e os sentimentos influenciam as tuas ações. As ações repetidas constroem essa identidade. E a identidade determina o teu destino. Talvez o teu maior problema nunca tenha sido falta de capacidade. Talvez tu tenha passado anos reforçando a tua identidade errada. Todos os dias dizendo para ti mesmo, eu não sou assim, eu não consigo, eu não posso. E aí tu imagina o que acontece quando essa história muda. Quando tu começa a dizer eu posso, eu consigo, eu mereço, o eu do futuro faria diferente. Esse é o momento da transformação. Deixa de ser motivação. Tomar decisões como o teu eu do futuro e repetir isso todos os dias. E aí tu deve estar te perguntando, mas se é tão fácil, por que ninguém consegue manter essa mudança? Porque existe uma disputa acontecendo dentro de ti. De um lado o teu eu do futuro, do outro o teu personagem atual. E esse personagem, ele não foi criado ontem, ele foi construído há anos, alimentando medo, alimentando desculpa, vivendo no automático. Tudo isso fortaleceu esse personagem hoje. E quando tu decide mudar, o cérebro vai tentar te levar de volta para um lugar conhecido. Não porque o lugar seja melhor, mas porque é familiar. O cérebro gosta do que é previsível. Mesmo quando o previsível está te impedindo de crescer. E é nesse momento que muita gente acredita que perdeu a motivação. Mas não é falta de motivação, é resistência. É o teu personagem antigo tentando sobreviver. Ele vai usar qualquer argumento, para continuar no controle. Começa amanhã, deixa para depois, agora não dá, tu não vai conseguir mesmo. Essas frases que parecem pensamentos, na verdade são apenas a voz da tua antiga identidade. E é exatamente aqui que o eu do futuro assume o controle. Quando essa voz aparecer, tu não vai responder como sempre respondeu. Tu vai fazer uma pequena pergunta. O meu eu do futuro faria isso? E é assim que a transformação verdadeira acontece. Não é um grande momento, mas em várias pequenas escolhas no dia a dia, que ninguém vê. Existe um erro que prende a maioria das pessoas no mesmo lugar durante anos. Elas acreditam que primeiro precisam sentir para depois agir. Quando eu estiver motivado, eu começo. Quando eu perder o medo, eu vou empreender. Quando eu estiver confiante, eu gravo um vídeo. Quando eu estiver preparado, eu dou o primeiro passo. Mas a vida não funciona assim. A motivação quase nunca vem antes da ação. Ela nasce por causa da ação. E é o movimento que produz a confiança, é a repetição que produz a segurança e a prática que produz a competência. O teu eu do futuro sabe disso, por isso que ele não espera o dia perfeito. Ele faz o que precisa ser feito mesmo quando não tem vontade. E aqui existe uma diferença importante. Fazer sem vontade não significa fazer sofrendo. Significa entender que os teus sentimentos nem sempre estão dizendo a verdade. Às vezes eles apenas refletem os teus medos, os teus hábitos antigos e histórias que tu contou para ti mesmo durante anos. No estreito, os sentimentos não são ignorados, eles são compreendidos. Tu aprende a reconhecer o que está sentindo, mas não entrega o volante da tua vida para qualquer emoção que aparecer. Quem toma as decisões é a pessoa que tu decidiu construir, o eu do futuro. Não é o medo, não é a ansiedade, não é a preguiça, nem a dúvida. E é por isso que o eu do futuro é tão importante. Ele se torna um ponto de referência. Quando os pensamentos tentam te parar, quando os sentimentos tentam te convencer a desistir, tu não pergunta se está com vontade de fazer. Tu pergunta o que essa pessoa decidiu me tornar iria fazer. Essa é a única pergunta que muda completamente a direção da tua vida, porque ela devolve o controle para quem realmente deveria estar tomando as decisões. Talvez o teu eu do futuro não esteja tão distante assim quanto tu imagina. Talvez ele esteja do outro lado da tua próxima decisão, todos os dias. Em cada pequena escolha, no final das contas, o teu eu do futuro não é construído por grandes acontecimentos. O teu eu do futuro é construído pelas decisões silenciosas que ninguém vê. Então eu quero te deixar um desafio. Quando terminar esse vídeo, pega uma folha de papel e escreve quem é o teu eu do futuro. E depois, durante os próximos dias, faz aquela pergunta. Essa escolha pertence à pessoa que eu decidi me tornar? Pode parecer um exercício simples, mas são justamente as pequenas decisões repetidas com consistências
que transformam uma vida inteira. E se tu deseja aprofundar e tentar entender melhor os teus pensamentos, como eles influenciam os teus sentimentos e como os teus sentimentos moldam as tuas ações, eu te convido a conhecer o Estreito. O Estreito não é um curso sobre motivação, é um método para desenvolver a consciência, direção e coerência entre aquilo que tu pensa, aquilo que tu sente e aquilo que tu faz. O link está na descrição. Se tu gostou do vídeo, se inscreve no canal. Obrigado, até a próxima.